Há mais de 500 anos atrás, Lutero começou um movimento. Que se faz necessário até hoje. É tempo de, mais uma vez, olhar para a sociedade e reformar. No dia 21, reformar a economia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E eu queria dizer agora que satisfação poder pregar sobre esse tema, embora que eu confesso que sempre de novo eu fico meio engessado diante de alguns temas, e esse tema ele não é tão simples para mim, mas me sinto desafiado. Espero que até no final a gente consiga também perceber que Deus de alguma maneira falou conosco. Reformar a economia. Fala-se que hoje a política não rege mais o mundo. A gente fala o que rege o mundo, na verdade, é o dinheiro, é a economia. Interessante que essa palavra economia, a gente acha que é uma palavra recente, é que ela vem muito mais das faculdades, economistas, quem estuda economia, fazer economia e assim por diante. A nação fala de economia. Mas interessante que essa palavra economia, ela tem na sua etimologia, que é o significado das palavras, ela tem um significado bem simples: administrar, ou se não, organizar a casa. Oikos significa casa. Daí procede a palavra ecologia, né? Ou economia e assim por diante. Então, quando nós estamos falando aqui de economia, nós estamos falando de organizar a casa. Interessante que daí o assunto já fica bem mais próximo, né? Quem de nós não precisa de alguma maneira organizar a casa? Basta ter você ter o seu cantinho e você pode perceber, se a casa é recém-construída, em 5 anos começam a aparecer os pepinos. Se você pega uma casa alugada, já começa um pouquinho antes, porque geralmente tem uma maquiagem, né? Uma pinturinha aqui e ali que vai dando uma proteção, e você vai percebendo que de repente vaza um cano e aquilo lá não estava tão bom como você imaginou e assim por diante. Mas de alguma maneira, quem de nós não precisa organizar a casa? Seja no sentido físico, seja no sentido agora econômico, seja no sentido relacional, seja no sentido espiritual, seja no sentido bem amplo. Todos nós precisamos de tempos em tempos organizar. Então, reformar a economia significa devolver o aspecto original da organização da casa. E quem organizou a casa lá no original? Quem é que criou a casa? Quem deu as ideias da casa? Quem foi o arquiteto dessa casa? Se não foi o próprio Deus. E aqui eu quero fazer agora, eu quero trazer, na verdade, uma frase de Stanley Fischer. Ele diz assim: há 15 anos ele estava na presidência do Banco de Israel, hoje considerado a instituição financeira mais enxuta do planeta. Numa entrevista da Globo News, no dia 10 de março de 2013, no final o repórter pergunta: qual seria o seu conselho mais importante que você teria para ministros da Fazenda e bancários? E aí ele diz: como o mercado é muito dinâmico, é preciso atacar logo o problema. Ainda que a solução não seja a ideal, mas é preciso atacar e resolver. Daqui a 2 meses haverá outros problemas, e assim sucessivamente. Se você não resolver agora, você estará acumulando problemas e surgirão outros e outros. Isso não dá para aplicar exatamente na nossa casa? Se você tem um problema na sua casa, resolva logo. Pronto, agora já lembrei da torneira que está pingando já umas 3 semanas, né? Agora também já lembrei daquela hidra lá que o registro já está fechado 6 meses, né? A gente só abre quando a visita vem, né? Então, vocês estão lembrando essas coisas? E aquele calcinho debaixo da geladeira e da pia, né? Para não vazar e assim por diante. Por que a gente faz isso? Mas por que a gente faz isso também nas questões econômicas, de fato? Então, mal se recuperou de uma questão financeira, já estamos lá nos empolgando na van em 10 vezes, né? É isso aí. E o produto é novo durante 2 meses e a prestação ela leva 10 meses para pagar. Aí já de novo fica ruim. Mas assim nós também fazemos relacionamento, atacar o problema logo.
Administrar a casa, cuidar da casa, significa atacar o problema logo. O que tem bagunçado o nosso oikos, a nossa casa? Eu quero apresentar aqui 3 pontos. E sobre isso eu gostaria de desenvolver aqui à medida que eu vou falar agora com vocês. Primeiro ponto, 3 ordens da criação, de Lutero. Segundo ponto, implicações para a vida diária, também de Lutero. E terceiro ponto ainda, alguns textos bíblicos. Eu inicio então agora as 3 ordens da criação. E a Bíblia ensina sobre as obras de Deus, divididas em 3 hierarquias. A primeira hierarquia seria eclesia, ensinar. Mais um clique. Isso. Agora vocês olham só para isso, eclesia. Lutero consegue, esse slide vai ficar agora um tempo assim, mas Lutero consegue dizer que existem 3 pontos, que seria eclesia, oikos e polis. Os 3 pontos que nós temos, na verdade, da criação divina. Eu primeiramente achei uma forçação de barra, mas depois meu coração começou a aquecer, quando eu entendi que eclesia, igreja, não é algo que vem a partir do cristianismo, mas eclesia no sentido de chamados para fora, para estar em comunhão com Deus, é algo que vem do paraíso. A igreja, ela tem algumas vocações, e Lutero vai nos remeter àqueles primeiros 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2. Eu confesso para vocês que eu fico impressionado como esses 2 capítulos, eles são uma fonte inesgotável de sabedoria, de pequenas situações maravilhosas. E aqui Lutero, ele olha e diz que quando Deus fez então a criação, colocou o ser humano como coroa da criação, e aí Deus estipula, tem uma característica de igreja nesse paraíso. Primeiramente que há uma vocação, chamados para fora. O ser humano é chamado para fora de si mesmo e conectar com o Criador. Eclesia significa, no latim, eclésia ou eclesia, significa chamados para fora. Quando o ser humano depois caiu em pecado, eles se esconderam e tiveram medo, certo? Tiveram medo e se esconderam. Isso é o esconderijo, então, do ser humano, no seu casulo, na sua culpa. E Deus, igreja, significa chama do nosso isolamento, chama da nossa solidão, chama-nos para fora daquilo que nos torna solitários e diz: vem cá, eu quero ter comunhão contigo. Isto é a igreja no seu princípio, de fato, por essência. A segunda questão, Lutero vai dizer que lá no paraíso, além dessa vocação de comunhão com o Criador, tem a doutrina e confessionalidade. Deus fala que todas as coisas pode comer, mas da árvore do bem e do mal. Deus é aquele que é o supremo bem, por excelência, diz que na presença dele você vai estar bem, mas longe dele você corre o risco de experimentar uma série de coisas que são maus. Por isso ele diz: não como daquela árvore. Na verdade, pessoal, não é uma árvore agora no sentido literal, que era o fruto, nem era maçã também, pessoal, nem diz que era maçã, mas simplesmente é a conotação da obediência. Se você está com Deus, você está bem, longe de Deus, você está mal. É tão simples que essa doutrina e confessionalidade do paraíso, tão simples. Com Deus você está bem, longe de Deus algo te falta. E daí Deus diz assim: você pode estar aqui curtindo esse ambiente gostoso, tudo numa boa, você tem sucesso, prosperidade, mas tem uma árvore, a árvore do bem e do mal. Não coma dela, porque se comer, vocês vão morrer. E se comerem, vocês vão conhecer toda uma outra versão de situação que é toda a maldade humana. E o ser humano, ao invés de ficar firme nessa doutrina divina, nessa confessionalidade, ele resolve provar aquilo que não é tão bom. Por que o ser humano insiste de ir para o chiqueiro para descobrir como é que fede lá? Por quê?
Não basta que teu pai, tua mãe, pastor, tio, tia, alguém disse, o avô, a avó disse. Não faça isso. Porque o ser humano sabe, quando ele sair dessa situação da obediência pela desobediência, do outro lado lá, ele vai se sujar, vai se machucar, vai feder. O filho pródigo, nós lembramos de algumas semanas atrás. Essa é a doutrina divina celestial. É interessante que tem um espaço físico, diz Lutero. Lutero vai dizer, a igreja do céu era simples. A abóboda e o teto eram os céus. As paredes eram o mar de um lado, as montanhas do outro. Da frente eram as flores. Lá no fundão, de repente, sei lá, uma floresta. Era isso. Hoje ao meio-dia nós fomos almoçar num pesque pago, e tantos pesque pago bonitos aí na cidade, lá na Barra. E eu comentei então lá com o sogro do meu filho, como é que pode, né? Por que nós gostamos tanto de estar em contato com a natureza? Eu sei que as mulheres têm suas dificuldades com os borrachudos e os mosquitos, né? Minha esposa sempre disse que se não tivesse isso e tivesse um bom ar-condicionado, podia ser sítio sempre, né? Mas eu quero voltar ao assunto, diz por quê? Porque nós fomos feitos para estar em contato com a natureza. É verdade. Uma flor, um ambiente gostoso, bonito, uma montanha legal, o mar, algo dentro de nós começa a pulsar de felicidade. Ou estou exagerando? É verdade. Nós fomos feitos. Este é o templo divino. O salmista vai dizer no Salmo 19, ele vai dizer com toda a propriedade, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a força do seu poder. E finalmente, esse culto, esse espaço de adoração. Aliás, deixa eu fazer um link aqui em João 4. Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana, que Jesus tem um papo lá com ela, e onde é que é melhor adorar? Vocês judeus têm o templo em Jerusalém, nós temos o Monte Gerizim, que é o nosso lugar de adoração. Aí Jesus diz uma palavra bem interessante. Haverá o tempo que nós não precisamos mais ir para Gerizim e nem para Jerusalém. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que lindo isso, né? Não é o espaço, desculpe. É legal um templo, é bacana. Mas se o nosso coração não estiver fazendo um contato com o Espírito de Deus, que testifica ao nosso espírito que somos seus filhos, o sopro de Deus soprado em nós, se nós não descobrirmos isso em nossa vida, na nossa existência espiritual, nós vivemos religião. Em espírito e em verdade. E Jesus diz que virá o Espírito Santo que nos levará a toda a verdade. Queridos, continua tendo um Espírito de Deus que nos quer levar a toda a verdade. Porque existe uma verdade que está acima de toda e qualquer opinião. Existe uma verdade que vem do coração de Deus e que é o próprio Jesus revelado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer a verdade? Encoste-se em Jesus. E se você se encostar em Jesus, você está olhando para Deus. E encontrando Deus, você chegou na verdade de maneira ontológica. Aquela verdade que está acima de toda e qualquer opinião. Que de fato é a verdade libertadora. Isso faz parte do templo celestial. E finalmente o horário do culto. É interessante que diz aí o texto, né, agora em Gênesis 3, que Deus, no final da tarde, na viração do dia, né, Ele quer encontrar-se com Adão e Eva. Mas naquele dia eles não apareceram. Eles não apareceram para o culto. Eles não se encontraram com Deus. Porque eles estavam com vergonha, estavam com medo, e eles, ao invés de sair da toca, eles foram se enclausurar. E era no final do dia. Eu acho que cada final de dia, o Senhor deseja estar contigo
que você dê um olharzinho para ele e diga: Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela proteção. Esse era o horário do culto. Bom, gente, agora vamos para o segundo ponto. Cuidando da casa. Oikos. Aqui significa alimentar. A casa, oikos, oikonomia, tem algo bacana. Primeiramente é a organização do oikos. Deus resolve fazer o ser humano à sua imagem e semelhança, porque Deus quer amar. E aí o Adão estava lá todo só, e ele disse: cara, não está legal. Fale uma esposa que lhe seja idônea, de igual para igual. Carne da carne dele, osso do osso dele, realmente de igual para igual. E Deus fez a Eva. E eles estavam lá juntinhos. Mas quem casa quer, casa. E a gente se organiza logo. E a gente vai se organizando e vai organizando. Enquanto eu estava preparando aqui o meu texto, eu gosto de olhar um pouco pela janela que eu tenho na frente do meu computador. E é bacana, eu moro num lugar bem bacana, perto da Arcepum, aqui no Amizade. E é bem legal de ver as casas. Como as pessoas são caprichosas. É um terreno, levanta uma casa, depois um muro, e as pessoas vão se organizando. E não é algo super prazeroso. Eu lembro direitinho ainda quando nós casamos há 32 anos atrás, nós fomos morar no sótão de um colégio, e eram 2 quartos na verdade, e eu até fiz uma passagem secreta, tinha um armário embutido, e eu teria o fundão, então a gente estava no nosso quarto de dormir, passando pelo armário. Era bem legal, isso gerou assim sempre uma coisa bem interessante. Aí, vamos para o nosso quarto. Quando tinha visita, a gente entrava pelo armário e sumia. Isso parecia quase aquelas histórias aí. Tem uns filmes que vão nessa direção, né? Mas hoje eu acho que eu também não passaria mais nesse armário, né? Ele era mais estreito, né? Teve sua boa época. Mas, pessoal, como era legal. Eram 2 colchões. A gente tinha 2 cadeiras de vimes, umas samambaias penduradas, tinha uma pia pequena e tudo era suficiente. Tinha mesa de talheres, pratos e algumas coisinhas legais assim. Cara, como era bom. E como era bom, nós tínhamos uma TV preto e branco, imagina. Os jovens sabem o que é isso? Mas eu queria dizer para vocês, aí a primeira televisão que nós compramos foi na Colombo, em 4 parcelas. Era uma TV 20 polegadas, um trombolhão dessa idade. Cara, que show! Como era bom a gente organizar a casa. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é a sua história. Foi assim, é assim. A gente quer sim organizar o nosso oikos. Isso faz parte, é inerente ao ser humano, a gente crescer, evoluir, melhorar. E a gente vai avançando e quer sempre estar melhorando. Que coisa linda. E nessa relação agora conjugal, nessa casa, tem filhos, mas tendo filhos precisa de sustento. Tendo sustento, Deus disse lá nos céus. Ele disse assim para Adão e Eva: aqui tem semente, aqui tem as plantas, aqui tem hortaliças, aqui tem os animais. Faça uso de tudo isso. Transforme esses recursos de maneira inteligente que você possa viver. Mas cuide também. Por isso a palavra ecologia, do oikos, logia, cuidado, administrar a casa. Não só casa nossa, não só casa também no sentido agora do nosso cantinho, mas da natureza como um todo. Deus tem interesse no bem-estar do oikos. Deus tem interesse que a gente possa viver e viver bem. Em Mateus 6 nós vamos ver que Jesus vai dizer: não se preocupem no que comer ou beber. Olha os pássaros, olha os lírios dos campos. Deus cuida deles, vocês valem muito, mas muito mais do que um pássaro, do que uma flor. Vocês são feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou algo dentro de vocês de ter um cuidado semanal, mensal, anual. E se Deus cuidou até agora, Ele vai cuidar no futuro. Não fique preocupado. Você não precisa ter 100 mil na poupança. Você precisa ter a certeza que Deus vai cuidar de você. Era assim no céu. Assim era o oikos. E esse lance da família, da pequena família, eu acho isso lindo. Se nós olharmos um pouquinho as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que na Bíblia, a família que não era pai, mãe e um filho, talvez 2, 3.
Aqui pode ser 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, talvez nenhum filho também. Mas esse pai, essa mãe, eles estavam dentro do clã. Os irmãos moravam aqui, os outros irmãos ali, e aí de repente já tinha o tio, tia, tinha o avô, a avó, a matriarca, o patriarca, e essa família estava dentro do clã. O clã era uma questão de sobrevivência, o clã era uma questão de consolo, também se um vinha a falecer, tinha toda uma família que abraçava e acolhia. O clã era uma questão também de proteção. Se agora tivesse uma preocupação bélica, algum ataque do inimigo, ou mesmo de animais, havia uma proteção. A família, queridos, e quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, ele diz: eu te abençoarei, e se tu uma bênção, eu te abençoarei, e através de ti eu quero abençoar todas as famílias da terra. É do coração de Deus a família. E não jogue fora o seu clã. Não jogue fora. Não despreze seus irmãos de sangue. Não despreze seus primos, seus tios. Desculpe, muito menos seus pais. Não é fácil lidar às vezes com os pais. Mas também não é fácil às vezes lidar com os filhos. Mas é uma relação que eu preciso dizer. Tem uma bênção divina aqui, celestial. Tem uma bênção aqui que é herança dos céus. Guarde ela, zele por ela. Pode ter certeza, amigos vêm e vão. E a família de alguma maneira permanece. E parece que pessoas que alcançam, que chegam melhor lá na frente, na terceira idade, que chegam vitoriosos, de alguma maneira são pessoas que têm bons relacionamentos familiares. Então não despreze. Eu queria dizer isso de coração, porque isso é uma herança do céu, e essa é uma necessidade que nós carregamos em nossas almas. E agora, finalmente, aliás, antes do finalmente aqui, nessa relação eclésia, aqui, igreja, Deus, paraíso, e do oikos, agora da casa, tem uma relação de cuidado, onde Deus diz o seguinte: deixe somente eu ser o seu Deus. Nunca procure nenhum outro. Ou seja, o que lhe fizer falta, Deus diz: espere em mim. Procure-o junto de mim, diz Deus. E quando você estiver passando por infortúnio e aperto, arraste-se para junto de mim, fique comigo. Eu é que lhe darei o suficiente e ajudarei em toda necessidade. Uma frase do Catecismo Maior de Lutero. Que bonito, né? Deus, a eclésia, não é a igreja que estrutura. É bacana, pode ser aqui, o reino de Deus também acontece aqui. Mas não é esse prédio que a tua alma precisa. É do Deus que está acima, o Deus do cosmos, que habita num alto e santo lugar e gosta mesmo de morar dentro dos corações humanos, conforme Isaías 57:15. É Ele que espera, é Ele que você deve procurar, e Ele espera cuidar de ti. Agora sim, terceiro ponto, a polis. Polis, eclésia, ensinar, oikos, alimentar, nutrir, sustentar, e a polis é proteger. Eu fiquei aqui um pouco numa dúvida, o que Lutero queria dizer, mas ele diz que são dimensões divinas. A polis é a cidade, que seria a junção do oikos, da casa. Várias casas juntas se organizam melhor e criam uma polis, a cidade. A palavra polis significa cidade. A polis, infelizmente, a polis é lugar de muita bênção, quando é união, quando é a parte boa do céu, mas a polis também acaba sendo muitas vezes lugar
de muita maldade, da droga, da prostituição, e as coisas ruins também vêm da cidade. Mas não é disso, nós estamos falando da polis como o propósito de Deus. E aí você vai dizer, sim, mas no céu vai ter cidade? Se nós olharmos Apocalipse, vocês lembram lá de uma situação, e a Nova Jerusalém, que é uma cidade, descerá. E as estradas, e vai descrevendo, claro, gente, isso é uma outra dimensão, não é isso. Mas a ideia da polis, da união das pessoas, do conjunto, da moradia, de um lugar prático, funcional, bonito, próspero. Isso é do coração de Deus. E é do coração de Deus que a nossa cidade esteja bem. Você está entendendo? É do coração de Deus que Jaraguá esteja bem, que Guaramirim esteja bem, Massaranduba, até Xereda. Brincadeirinha, eu amo aquele cantinho lá. Eu não podia perder a piada, né? É do coração de Deus. Depois da igreja e família veio a organização da polis. E a organização da polis chama-se política. Por isso política não é coisa do diabo, não. Política é algo que vem do céu. Mas infelizmente nos tornamos conhecedores do bem e do mal. E boas políticas. Pessoal, eu não gosto de puxar tanto a Europa. Mas eu morei 1 ano na Alemanha. As políticas são muito bem centradas. Não é perfeito, mas são bem centradas. Na Europa como um todo. Claro, a gente gosta de comparar com a Alemanha, com a Suécia, e a gente acha, nós estamos aqui ainda tão atrasados. Mas por que você não se compara com a África? Alguns países da União Soviética. Por que você não se compara com a Venezuela, com a Bolívia? E de repente nós não estamos tão mal assim. Mas o que eu quero focar? As boas políticas, elas estão aí para trazer qualidade de vida. E Lutero, ele diz, por isso nós temos uma função para dentro da nossa cidade, da polis, sim. E não simplesmente dizer, o cara é da política, então está tudo errado. Pena que nós queremos um abismo ideológico tão grande no nosso país, eu nunca vi coisa igual. A gente perde as estribeiras rapidinho. Vocês têm visto coisa no WhatsApp aí que é coisa de se apavorar. Cara, o irmãozinho na fé, de repente soltando os bichos, né? Como é que pode, cara? A gente era para falar e discutir de maneira inteligente, sendo instrumento de Deus na polis, na política, sendo colaboradores para aquilo que é bom. Já em Jeremias 29, 7 diz, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Orem pela cidade que vocês estão, porque se a cidade estiver bem, tiver trabalho, tiver organização, tiver baixa criminalidade, se vocês estiverem na cidade, vocês estão bem. Orem pela cidade. Orem pelo prefeito de vocês, pelos vereadores. Você tem orado pelo prefeito? Chamado ele pelo nome na sua oração? Ou tem que mudar primeiro de partido para você começar a orar? Desculpe, então você não é político. Você não está politizado, você é partidário. Você tem orado pela nação brasileira? Claro que diz também Lutero, antes do pecado não era necessária essa organização a partir da política. Mas hoje a política é o remédio necessário para a natureza corrompida. A paixão precisa ser reprimida pelos grilhões da lei e pelos castigos, para que ela não vagueie livremente, diz Lutero. A gente hoje não gosta mais de falar de impunidade, a gente prefere abrir a porteira e todo mundo passa. Mas daí, infelizmente, tem muita gente má andando fora e muita gente boa trancada. Algo está errado. A impunidade, ela não vem de Deus. Ou o pecado vai para a cruz, e a partir do perdão nós experimentamos uma nova vida, ou o pecado nos condena. Isso não é moderno, nem chique que eu estou falando, porque isso vai no âmago da nossa existência. O pecado, a justiça de Deus continua sendo.
Ou a gente se protege da justiça de Deus a partir da cruz, ou senão, o coração de Deus continua pesando sobre você e sobre mim. E eu posso esconder o pecado uma vida toda, mas cedo ou tarde esse pecado me alcança, e aí quando eu preciso tirar ele... Aliás, se vocês lembram, a gente brincava de carregar uma pedra ou um tronco debaixo da água. Parecia tão fácil, né? Ou carregar alguém na água, como é fácil, né? Mas se você sair da água, você vai perceber que esse sair da água, esse peso é enorme. Você pode levar uma vida toda carregando um pecadinho debaixo da água. É fácil, você leva ele a tiracolo, quase como estimação. Mas diante de Deus, um dia, quando você sair do rio da vida para a margem e chegar à eternidade, esse peso, ele nos alcança. E aí nós precisamos prestar contas. Por isso, conselho, corra logo para a cruz. Deixe lá esse fardo logo em seguida. Não espere para o dia que de repente ficou tarde demais. Enquanto a terra existir, tem que haver autoridade, governo, poder e tronos, diz Lutero. Mas Deus não tolera por muito tempo que abusem deles e os usem em oposição a Ele para praticar injustiça e violência. Aonde tiver injustiça e violência e aquilo que vai contra a vontade de Deus, cedo ou tarde, a casa cai. O oikos, a polis, ela cai. Quando a gente olha um pouco essa história da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, tem uma história muito triste que pesa sobre os germânicos, os alemães. Os alemães, Hitler dizia, des Menschenwille ist ein Himmelreich. O pensamento do homem, a vontade do ser humano é o seu reino dos céus. E Deus quebra esse homem, indo para a Rússia, através de um frio gigantesco. Deus tem suas ferramentas para quebrar toda atrocidade humana, toda injustiça, toda falcatrua, toda mentira. Cedo ou tarde, a casa cai, a polis cai. Os cidadãos, porém, devem assumir também a sua própria responsabilidade no sentido de igualmente assegurar aquilo que é bom. Gente, agora eu preciso implicações da vida, da economia na vida diária. Aqui eu quero rapidamente algumas frases de Lutero. As boas novas de Jesus Cristo precisam disseminar-se para todas as áreas da convivência humana, inclusive a economia e a política. Aqui está escrito todas, é todas, tá bom? Todas as áreas. Interessante que o Evangelho precisa alcançar a eclésia, alcançar o oikos e também a polis. Lutero bate muito em cima dos mandamentos que diz, não furtarás, não roubar, o que não é teu não pegue. Gente, isso é tão simples. Eu lembro de uma história quando eu estava, talvez 5, 6 anos, ia para o cultinho infantil em Blumenau. O pai nos levava e um dia ele nos trouxe de volta para casa e no meu bolso aquele short de criança, tinha uns toquinhos. Os toquinhos que eram, na verdade, sarrafinhos que eram cortados, aí ficava assim uma subidinha para o carrinho de ferro, né? E eu tinha isso no meu bolso. Eu tinha recolhido isso lá depois do culto infantil, tinha um monte daqueles toquinhos e botei no meu bolso. Aí quando meu pai me viu, ele disse, desculpe, eu vou representar. Quando hast du das? Os alemães, eles não falam, eles brigam, né? Então, da onde você tem isso? Eu disse, lá da igreja, né? Tu perguntou para o missionário? Não. Meu pai entrou no carro de novo, andou 3 quilômetros e disse, vai lá perguntar para ele se você pode ficar com isso. Exagero? Foi uma lição para a vida. O que não é teu, não pegue. Grandes ladrões começaram com pequenos delitos. Não furte, não roube. Pensa. O caráter é forjado a partir dessas questões.
E aí tem o segundo mandamento, talvez aqui Lutero vai falar do 9º e do 10º. Não cobice, não ponha olho gordo em cima do que o outro tem, cara. Vai lá, trabalha, conquista, te inspire. Não fica com inveja do teu irmão, da tua irmã, do cunhado, da cunhada. Isso só tira energia de você e não tem bênção. São essas duas questões que Lutero diz que é a porta de entrada para uma série de problemas. E aí ele vai falar de algumas questões agora. O comércio é uma coisa boa e necessária, e nem vai contra o cristianismo, mas Lutero condena o comércio estrangeiro, aquilo que vinha de Calcutá e da Índia, que eram especiarias, joias e alguns cacarecos. Ele dizia, isso aqui é só para instigar os ricos e deixar os pobres mais tristes ainda, que não pode comprar. Interessante, tão básico, né? Vocês já viram isso? Pô, cara, o cara comprou de novo um tênis lá de 600 pila e eu aqui, aquele meu de 200, né? Que não tá, talvez estou exagerando. Na minha época era conga mesmo, né? Estão rindo o quê? Mas só 3 riram agora também, tá? Agora foram 15. 2, ceticismo do comércio global. O ceticismo do comércio global, ele gera concorrência, uma motivação que de repente, coisas injustas que não levam a um bom fim. Isso gera um comércio onde o pequeno comerciante, ele pega a sua força em prol das grandes instituições. 3, enriquecimento rápido e interesseiro. Aquele que enriquece muito rápido, diz Lutero, desconfia. Ele usou alguns caminhos aí duvidosos. 4, comércio sobre o comércio e usura. Ele tem um pequeno escrito que ele taca realmente o sarrafo, porque ele diz assim, usura, essa palavra é um pouquinho, usura é quando tem juros abusivos. Ele diz, como é que pode que um pequeno agricultor, ele precisa de dinheiro para semear e alguém empresta a juros de 40%? Ele vai chamar isso de agiotas, ele diz, e os agiotas precisam morrer. Lutero fala isso aqui no ponto 5. Ele critica os agiotas, porque ele diz, esses caras não servem para Deus, não servem para o próximo, e não servem nem para si mesmo, porque eles nunca estão satisfeitos, e eles se fazem em cima da desgraça alheia. Exagerei? E ponto 6, somente é possível uma economia funcional quando os mandamentos divinos são considerados. Agora Lutero vai 2 frases bem pitorescas. Aliás, ainda não cheguei lá. Uma outra ainda antes. Eu queria arrancar o problema pela raiz. Próximo slide. A ética econômica não pode ser curada apenas pela vontade, mas precisa voltar para o Evangelho, para a boa nova de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus e da bondade de Deus, que é o fruto da luz. Só a cristianização do indivíduo e da sociedade como um todo pode combater o mal fundamental da busca inescrupulosa por lucro. Agora sim, Lutero diz que ele não sabia muito sobre economia. Ele escrevia alguns textos muito mais para falar daquilo que era moral ou imoral em relação à economia. Mas ele diz assim, meu orçamento é muito estranho. Pode ser o próximo slide. Meu orçamento é muito estranho, pois gasto mais do que recebo. Eu acho que eu sou luterano desde sempre. Todos os anos preciso disponibilizar 500 florins para a cozinha. Não vou nem falar do restante. Não consigo entender essa economia doméstica. Mas nosso Senhor, Deus deve mesmo cuidar dos tolos. Ele se considera um tolo na questão econômica e percebe que cada final de ano, mesmo não fechando bem seu orçamento, Deus cuidou mais uma vez. Você se sente assim um pouquinho luterano também? Eu acho que a essa altura tem muito luteraninho aqui também. Na verdade, infelizmente nós brasileiros não temos uma cultura muito boa da economia. Só, gente, agora o terceiro ainda e último ponto.
Os textos bíblicos motivadores do Antigo Testamento: não roubar e não cobiçar, justiça social, considerar o pobre, a viúva e o estrangeiro, a terra precisa descansar, nós somos convidados a ofertar e dar dízimo, a generosidade, nós precisamos cortar um pouquinho do nosso ser. Pessoas inteligentes entenderam que um coração generoso traz prosperidade. Os grandes empresários, gente riquíssima hoje, entendeu que quando eles pegam o seu dinheiro e aplicam isso para o bem humano, isso reverte ainda mais. Faça a experiência. Não é em vão que a Bíblia diz de sermos dizimistas. Pessoal, está aí, tem promessa. Vou abrir as portas dos céus, e tem gente que as portas estão trancadas. E não é só sobre a questão financeira, é todo um esquema de vida. Porque senão, gente, ou é o Deus Criador que está cuidando de nós, ou é o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza e o Deus do dinheiro. Condena a usura, mesmo o empréstimo, e o Antigo Testamento lembra que tudo é vaidade. Tudo passa rapidamente e tudo envelhece. Todos os seus bens. Alerta em relação à riqueza. Próximo. Mateus 22, 17 a 21. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Interessante essa frase, tão simples. Tem coisas que o governo precisa e tem coisas que é de Deus e tem coisas que é para você. Matemática simples. Por que é tão difícil compreender isso? E o próximo texto, Lucas 14, 28 a 30, nos diz que você deve, se você quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Interessante que Jesus está querendo dizer: você quer fazer alguma coisa? Calcula antes. Deus te deu aqui a cachola para pensar. Não te atola naquilo que depois tem um ônus tão elevado. Não te atola para depois ficar dando ao banco aquilo que poderia ser seu. Não financie o seu carro com uma pequena entrada e depois você deu uma terça parte desse carro para o banco. E você vende esse carro, depois sobra tão pouco e você focou errado. Nesse sentido, quer construir uma torre? Veja o material, veja o que você tem, de recursos financeiros ou também de pessoal e construa à medida das suas forças. Como nós precisamos aprender e cuidar com isso também. Queridos, nós encerramos por aqui. Ainda tem uns textos aí, mas usei a Bíblia grande hoje, né? E a coisa foi longe. Mas eu queria agora terminar ainda com uma palavra de Mateus capítulo 6. Quando Jesus diz: olhem para os pássaros, para os lírios. Não ande preocupado com essas coisas. Faça o que é certo, mas deixe a confiança de vocês naquele Deus que é o Deus da igreja, o Deus do oikos e o Deus da polis, da política. E quando a sua vontade permear a nossa existência, certamente também o nosso oikozinho, a nossa pequena casa, nossa pequena ilha, ela vai ser abençoada. E aí dentro do nosso coração, com essa mentalidade do cuidado de Deus sobre nós, nós teremos condições também de cuidar de outros, cuidar da família, cuidar do reino e também da polis, que é a nossa cidade. E assim, nós vamos entender melhor aquela palavra que é: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.